Aleluia! Nós cremos que nós somos um povo livre, porque o Senhor nos deu essa liberdade conquistada ali na cruz, para que nós pudéssemos ter essa liberdade de o adorar, de o servir. Então, que o Senhor, que essa presença gloriosa, maravilhosa, ela venha te alcançar aí aonde você está. O nosso Deus, igreja, Ele é um Deus perfeito, um Deus justo, um Deus poderoso, e nenhum dos seus planos, eles podem ser frustrados. Nenhum dos teus planos, a não ser que você se coloque fora deste caminho. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, justo, e grandes coisas tem o Senhor por nós. O Senhor tem feito por nós. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 6, verso 12. Hoje nós iremos falar sobre guerras espirituais. Nós temos andado muito na lógica, muito naquilo que é real. Nós nos acostumamos com o mundo natural, quando nós fomos chamados para serem espirituais, viver no sobrenatural com Deus. Então eu gostaria de estar ministrando, trazendo ao coração de vocês essa necessidade de nos aperfeiçoarmos, essa necessidade de tirar os nossos olhos daquilo que é temporal e colocar naquilo que é eterno. Amém? Então, Efésios capítulo 6, verso 12. Aleluia, Jesus. Que diz assim: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Igreja, nós fomos criados para Deus, mas nós recebemos do nosso Deus o livre-arbítrio, o que nos dá a capacidade de nós fazermos escolhas e decisões. E nós sabemos que são essas escolhas e essas decisões que afetam as nossas vidas dramaticamente. E uma dessas decisões na qual o homem precisa fazer, além de tantas importantes, que é com quem ele irá se casar, a profissão na qual ele quer construir, é a salvação. É quando ele decide entregar a sua vida ao Senhor Jesus, quando ele decide entregar o seu coração ao Mestre, quando ele decide fazer o caminho de volta à casa, que é o caminho de volta aos braços do Pai. E o que é a salvação, igreja? A mensagem da salvação, ela é simples. É aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, arrepender dos seus pecados e ter uma vida totalmente para Ele. A mensagem, ela é simples, a mensagem, ela é direta, mas o processo é complicado. Não é complicado simplesmente porque nós temos que passar por um reajuste de comportamento, um reajuste de gostos, um reajuste de vontades, mas é complicado porque além de herdarmos as bênçãos desta paternidade, desta decisão, nós também estaremos herdando automaticamente os inimigos de Deus. Nós não herdamos somente as bênçãos, as maravilhas de tudo aquilo que pertence a Ele, mas também nós iremos herdar os seus inimigos. E é a partir daí que se inicia uma guerra sobre a nossa alma, uma guerra pela a nossa alma. Igreja, o homem separado de Deus, ele é incompleto, totalmente. E uma maneira que Deus caminha conosco é pelo teu Espírito, é por meio do Espírito Santo, que a partir dessa aceitação ele passa a viver
dentro do homem. Por que isso seria necessário? Porque não seria então igual no Velho Testamento, que você se declarava filho de Deus e passava a caminhar ali e tinha a proteção do Senhor, mas com a nova aliança foi-se necessário a presença de Deus, não no meio do homem, mas dentro do homem. Porque existe uma arena invisível, uma arena espiritual que está em nosso meio, ao nosso redor, nos bombardeando o tempo todo para tragar novamente a nossa alma. Igreja, Satanás, ele é tão real quanto Deus, igreja. Mas ele é limitado no que ele pode fazer pessoalmente. Por isso que ele direciona entidades e inúmeras entidades para cumprir o seu propósito. O homem natural, ele define as suas guerras no âmbito natural. A carne e o sangue. Nós fazemos das pessoas os nossos inimigos, nós fazemos dos nossos vizinhos, os nossos familiares, o governo, todos eles passam a fazer parte da nossa guerra natural. Mas quando nós nos aliançamos ao céu, nós descobrimos e aprendemos que existe algo mais por trás das nossas guerras. Alguém que quando nós aceitamos o Cristo, Ele nos aceita como seu inimigo. Mas ainda, igreja, ainda assim, existem crentes em Cristo Jesus que ainda não acordaram para esta realidade. Não acordaram para a realidade de que as suas guerras não são vencidas com a força do seu braço, com a força da sua voz, com a força das suas atitudes. Quando a realidade final é que estamos em uma batalha espiritual, e batalhas espirituais somente podem ser travadas e vencidas com armas espirituais. E por isso que hoje muitos crentes em Cristo Jesus estão tendo vida derrotadas. As pessoas não conhecem o seu real inimigo. As pessoas não conhecem com quem eles realmente estão lutando. Eles intitulam os seus inimigos os sogros, as sogras, os patrões, os irmãos, o marido, a esposa, e com eles passam a ter um braço de guerra. Tomam posturas drásticas a respeito de seres humanos, porque esses seres humanos aparecem ameaçador, mas abrem a guarda completamente das suas mentes e dos seus corações para o seu maior inimigo, Satanás. Do que adianta você ficar longe da tua sogra, que é tua inimiga, do teu patrão, do teu irmão, do teu marido, mas você abre guardas para Satanás? Satanás, ele não é um inimigo que bate boca com você. Satanás não é um inimigo que aparece de chifre e aquele dente diante da sua vida. A guerra contra Satanás, ela é sutil, sorrateira. Ele luta com você sem você perceber, porque ele usa de estratégias. E aquele que não tem estratégias não está preparado para uma guerra, porque guerras espirituais não se vence à flor da pele. Guerras não se vence no emocional. Guerras não se vence em axiologias. Guerras não se vence em ter a verdade, em ter a razão. Guerras se vencem com estratégias, e estratégias espirituais. Porque Satanás, ele cria planos para guerrear com você. Ele conhece o inimigo dele. Ele conhece os seus pontos fracos, os pontos fortes. Ele sabe como guerrear, e nós não.
Nós não nos preparamos para isso. Igreja, em cada manifestação de luta natural, existe uma realidade espiritual. Guarde isso. Em toda manifestação de luta natural, existe uma realidade espiritual. Um problema com uma outra pessoa é um problema espiritual. Um problema com parentes é uma realidade espiritual. Um problema no trabalho é um problema espiritual. Problemas com efeito do mundo caído, especialmente quando se trata de hostilidade ao Evangelho, ao modo de vida que nós escolhemos ter, que é o modo de vida de Deus, não é uma luta contra a manifestação de carne e sangue, mas contra Satanás. Igreja, nós precisamos estar cientes que por um tempo limitado, Satanás ele ainda tem certa autoridade para causar danos. Nós podemos ver isso através de tantas atrocidades que nós temos visto, nós podemos perceber a sua atuação. Satanás, ele é um inimigo que foi derrotado na cruz, mas ainda ele não foi derrotado neste tempo. E por isso ele tenta impor sobre nós o seu poder. Embora não seja algo saudável ficar obcecado por Satanás e seus demônios, é inútil negar a sua existência. Porque muitos crentes caminham como se o inimigo não existisse. Muitos cristãos não têm a noção do poder de Deus e a autoridade que estão sobre eles para vencerem as guerras espirituais, porque estão caminhando como se fossem seres naturais. Igreja, pare de usar as armas erradas. No versículo que nós lemos aqui, ele fala sobre isso. Tomai da armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Porque quando você faz isso, você vai ficar firme. Pare de usar as armas erradas. Então eu gostaria nessa noite de compartilhar com vocês como nós podemos perceber a atuação do inimigo hoje em nossas vidas. Quais são as armas, as estratégias que Satanás está usando para nos distrair do verdadeiro alvo? Irmãos, o inimigo, ele tem uma arma principal, que ele usa de maneira eficaz, que é o poder da mentira para enganar. E a primeira arma que o inimigo usa sobre as nossas vidas é o mundo. Não tem como negar o mundo. Os cristãos, eles foram chamados a viver pela palavra de Deus e não pelo mundo, igreja. O mundo, os seus sistemas, a sua filosofia não se originam de Deus. E é interessante que às vezes parece que alguns conceitos mundanos, eles estão enraizados em princípios bíblicos. Mas deixa eu te falar uma coisa, Satanás usa dessa tática desde o princípio, enganando, usando a própria palavra do Senhor. E ele fez isso com Jesus durante a tentação de Jesus no deserto. Em Mateus, no capítulo 4, verso 1 ao 11, você vai encontrar. Neste texto nós encontramos a tentação de Jesus no deserto, na qual Satanás, ele usou a própria palavra de modo distorcido para convencer Jesus de suas palavras. Igreja, muito cuidado. Se você não tiver conhecimento das Escrituras, palavras distorcidas podem parecer verdadeiras. Eu vou repetir. Se nós não tivermos conhecimento das Escrituras, palavras distorcidas podem parecer palavras
verdadeiras. Porque Satanás conhece a palavra de Deus muito mais do que eu e você. Nós precisamos ter um contexto adequado da palavra para entender o conceito espiritual, o conceito literário, o conceito cultural de que nos é apresentado. Nem tudo que diz em nome de Deus procede de Deus, porque Satanás ele era um anjo de luz e ele conhece as obras da luz e ele sabe imitar as obras da luz. Não há ninguém melhor, assim como num teatro, em um filme, aquele ator que ele personifica a imagem daquele personagem que ele tem que atuar. Satanás, ele é especialista em se incorporar em anjos de luz. Mas se nós não conhecermos a palavra, nós não saberemos identificar hoje o dom que a igreja deve mais buscar, desesperadamente, nos pés do Senhor, se chama discernimento de espíritos. Nós precisamos, porque o Senhor disse na tua palavra, o apóstolo Paulo, ele disse que nos últimos dias, os falsos profetas enganariam até mesmo aqueles que crescem. De tão parecida que é a sua mensagem. Questione. Eu não estou mandando você criticar homens e mulheres de Deus. Eu estou mandando você questionar a palavra que eles liberam. Isso que está liberando, esse comportamento, esse conceito literário, esse livro, esse conceito cultural, deixe-me filtrar pela palavra de Deus. Deixa-me ver se vem pelas escrituras, porque Deus não deixará o teu povo enganado. Aquele que busca tem resposta, aquele que se ajoelha tem revelação. Deus jamais nos deixará enganados. Jamais. Jamais. Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, articulações e medulas. A palavra de Deus, ela julga os pensamentos e as atitudes do coração. A primeira tentação, igreja, que Jesus passou envolveu a deturpação da palavra de Deus. Filtre tudo que você recebe pela palavra de Deus. Porque quando nós falamos do evangelho não existe mistura. Por isso que um produto ele é original, porque ele não tem mistura de nada. Tudo que é alterado deixa de ser original. Nós não podemos misturar atos de pecado com retidão. Nós não podemos misturar verdades com falsidade. Ser crente é ser separado do mundo. Preste atenção nessa ferramenta sedutora, nessa ferramenta totalmente maravilhosa, sorrateira, sutil, porque ela pode estar te separando de Deus. Nós não somos deste mundo. Igreja, a segunda ferramenta que Satanás usa, e eu quero te perguntar: você é conformado ou transformado? Porque a segunda ferramenta se chama conformismo. A gente se conforma com tudo. É desse jeito. Romanos capítulo 12, verso 2, a palavra diz: não se conformeis com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, para que você possa provar a vontade de Deus, que é o quê? Perfeita, agradável e boa. Igreja, conformidade significa algo de acordo, harmonia com um padrão, estar de acordo.
se amoldar, corresponder em forma ou caráter. Mas a palavra transformar significa mudar de forma, mudar de aparência, mudar de estrutura, metamorfose, igreja. Mudar de condição, de natureza, de caráter, se converter. O que você é hoje? Você é um conformado ou você é um transformado? Talvez você pode estar se perguntando, pastora, como eu sei que eu sou um crente conformado ou transformado? Igreja, para você saber, escute isso e faça essa pergunta para sempre. Todos que estiverem me ouvindo, para sempre. Para você saber o quanto a sua vida está sendo influenciada por Satanás, você vai precisar olhar para si mesmo e dizer: eu vivo de uma forma diferente do mundo ao meu redor? Eu vivo de uma forma diferente do mundo ao meu redor? As minhas vontades e os meus desejos são de uma forma diferente? Ou eu estou permitindo que as ideias do mundo, os padrões do mundo influenciem a minha decisão, o meu estilo de vida, as minhas vestimentas, as minhas músicas, aquilo que eu como, aquilo que eu assisto? Se você olhar para toda essa sua caminhada e disser, não está sendo influenciado, então você sabe se você é alguém conformado ou alguém transformado. Simples. Você sabe por quê, igreja? Você sabe qual é a maior característica da conversão? A primeira característica, a mais forte característica de uma conversão? A transformação da nossa natureza. Se você tem desejo dos modismos deste mundo, você não se converteu genuinamente. Porque a conversão, ela faz você transformar. Mas você sabe por que tem muita gente em guerra no coração com Deus? Você sabe por que tem muita gente em guerra? Porque eles acham que conversão é pozinho que cai do céu. Que é levantar as mãos e dizer, eu aceito Jesus, uau, agora algo sobrenatural, uma nuvem de glória. Eu vejo a nuvem, né? E eu entro nela. Aí uma nuvem sobrenatural vai vir sobre mim e vai fazer uma lavagem. Tem igreja que tem, né? Que é a unção do esquecimento, todo do passado. Até esqueci o nome. Por isso que vivem essa guerra. Porque a transformação quem faz é você. Com as suas decisões e a tua escolha do que se separar, do que ouvir, do que vestir, dos ambientes na quais você irá participar. Não é Deus que decide por você. Quem tem pés é você. Quem tem mãos é você. Quem tem boca é você. Quem tem olhos é você. Você que decide como guiar os seus sentidos. Por isso que a Bíblia diz que os olhos, ele é a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo haverá luz. Ele não falou nem que será bom. Porque bom dá a impressão de mediano e Deus não é mediano. Ele diz que todo o seu corpo será luz. Luz. O que é luz, igreja? O que é claridade? Você já ficou no escuro? Quantas vezes a gente já não bateu o dedinho do pé, o joelho nas pontas das camas, das portas, porque o escuro não nos permite ver o caminho.
Mas aonde existe luz, existe direção. Você vê perigo. Não é como uma rua que está escura e que você não sabe se tem alguém escondido. A Bíblia está dizendo que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, a Bíblia fala quão grande treva há em ti. Agora você está entendendo porque essa guerra entre as suas vontades e a conversão que você diz crer? Porque você não sabe, nós não sabemos. A gente está se permitindo ser influenciados por essa arma tão inofensiva. Estou no mundo. Tão inofensiva. Tão que não tem nada a ver, Joninha. Tanto que, nossa, é muito simples. Você é conformado ou você é transformado? A verdadeira conversão deve transformar a nossa natureza. 1 João capítulo 2, verso 15 e 16. Não ame o mundo, nem nada que no mundo tem. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, Senhor da glória. Você tem noção do que é isso? Você tem noção? Ele foi categórico, João, ele foi categórico. O amor do Pai não está nele. Aí você vem para a igreja, você canta hino, você ora, você está todo feliz e não tem o amor do Pai em si. Verso 16 diz: pois tudo que existe no mundo, aí ele enumera os desejos da carne, os desejos dos olhos, olha a candeia de novo, gente, isso aqui dá um estudo tremendo. E o orgulho da vida não é do Pai, mas do mundo. A terceira arma que Satanás usa das guerras espirituais para atingir as nossas vidas se chama influência. Quem você é? Quem você é? Um influenciador ou um influenciado? Igreja, coloque algo na sua cabeça. Existe apenas um Espírito Santo. Mas existe uma legião de espíritos demoníacos. Existe somente um Espírito Santo. Mas existe centenas, terça parte de anjos e ainda os convencidos dessa terra, guiados por Satanás. A Bíblia diz que Satanás, que o reino espiritual dos demônios, existe uma hierarquia de principados, de potestades, de governadores, Senhor da glória, das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nos lugares celestiais. E tem crente vivendo a vida como normal. A frase principados e potestades aparece 6 vezes na Bíblia, na versão da King James. Outras versões elas traduzem como governantes, autoridades, forças e autoridades, governadores e poderes, como que é na minha Bíblia aqui diz. Na maioria dos lugares em que a frase aparece, os contextos deixam claros que se refere à vasta gama de espíritos malignos, de espíritos maliciosos que fazem guerra contra o povo de Deus através de influências. Quando você pega o Velho Testamento e você observa quando os textos falam sobre potestades do reino da Síria,
sobre os principados que governavam essas regiões. Eram demônios que, através de influência, eles influenciavam a esses líderes para ações maliciosas, malignas. Essas potestades, esses principados, eles agem através das influências. Eles não aparecem, irmãos, em cada esquina e simplesmente aparece de uma maneira que todos nós identificam, não. Eles usam, são as influências para espalhar a morte, a depravação, a prostituição, os vícios. Os principados e potestades de Satanás, eles geralmente, igreja, não são vistos, não. Esses seres, eles exercem poder nos reinos invisíveis para se oporem a tudo e a todos que são de Deus. Esta hierarquia, ela tem a intenção de nos influenciar, a fim de nos fazer perder o testemunho e nos levar de volta à escravidão. E eles conseguem fazer isso de 3 maneiras. Igreja, não subestime o poder da influência. Pare de ir em lugares que você não deveria ir. Pare de caminhar com pessoas que você não deveria estar caminhando. Pare de de ouvir o que você não deveria estar ouvindo. Não se sinta um santarrão, achando que você não vai ser influenciado. Se o próprio Deus disse para você se separar, separe! Separe, não subestime o poder da influência, porque existem demônios específicos para te fazer conformar com uma falsa verdade. Hoje ele exerce influência através das mídias, através dos amigos, através da conformidade deste mundo. Você quer saber se uma influência, ela tem uma influência subliminar, demoníaca? Pare e perceba. Satanás, ele é tão esperto, que a gente está vivendo num tempo de correria. É ou não é? Quem está com pressa, Joninha, consegue perceber alguma coisa? Por isso que existe tanto acidente de carro, de moto. Por isso que acontece tanta coisa. Você perde o ônibus, você perde o celular, você deixa dinheiro cair, você esquece de uma data importante. Porque a gente sempre está numa correria. Se a correria lhe faz esquecer das coisas da terra, imagine as coisas espirituais. Você vai conseguir perceber que aquilo que está te apresentando está vindo de Satanás? Nunca. Você quer saber, igreja, se o que estão te dando, estão te mostrando, estão te oferecendo, tem uma mensagem subliminar de Satanás por trás? Perceba. Perceba. Se esta influência, guarde isso, se esta influência te tira do foco de Deus, se esta influência te faz questionar princípios básicos da palavra, se essa influência te impulsiona a pecar, ela é satanicamente influenciada. Porque o Espírito Santo de Deus, que é a influência que Deus deixou dentro do homem, ele vai te levar para a palavra. Perceba. As nossas influências são aqueles que estão mais perto de nós.
São aqueles na qual a gente observa a vida dele. Um cantor de rock, irmãos, não vai me influenciar. Primeiro, que eu não gosto desse negócio. Segundo, porque eu não acompanho a vida de um povo desse. Quem vai me influenciar são aqueles que eu observo. São aqueles que estão do meu lado. Porque qualquer mensagem suspeita, você corta. Mas de quem você observa, você não percebe a mensagem. Preste atenção. Epa, isso aqui está me tirando do foco de Deus. Eita, as conversas com esse aqui, ou a publicação desse, tá? É verdade. Por que a Bíblia fala isso? Está te fazendo questionar princípios básicos da palavra. Irmão, se a Bíblia diz que é não, é não. Pare de questionar. Se você está questionando o que a Bíblia deixou claro, você está recebendo influência satânica. Não foi assim que Satanás fez com Eva? Menina, tu não vai comer deste fruto. Você sabe por que Deus não quer que você coma deste fruto? Porque se você comer, você vai ter conhecimento e você vai se parecer igual a Deus. Nossa, verdade. Por que Deus não está querendo que eu coma desse fruto? Por que será? A Bíblia, o profeta Isaías disse assim: ai daquele que diz ao doce que é amargo e o que é amargo doce. Daquele que diz que é bom aquilo que é mal e o que é mal é bom. Se a Bíblia diz, se você tem dúvida, quando chegar no céu, tu pergunta a Deus. Mas só siga. Só siga. Hoje a ferramenta que Satanás mais usa para matar a fé do povo é o bendito do questionamento. Por que não posso? Por que não posso? Vai você e o seu porquê para os infernos. Justamente assim. Por que eu não posso? Por que eu não vou? Por que eu não... O que tem? Por quê? Por quê? Por quê? Vai você e os porquê, tudo para o inferno. Me mostra aqui na Bíblia onde tem tanto porquê. Ele falou, está falado. Ele disse, está disse. Perceba. Eu vou falar uma coisa agora que vai te assustar um pouco, mas não se assusta não, irmão, porque a gente tem base bíblica para falar isso. Eu disse aqui que Satanás, ele usa de 3 maneiras, né, para nos levar à escravidão dentro da influência. Uma é o questionamento e a outra é a possessão. O que tem de gente endemoniada? O que tem de gente cheio de capeta carregando Bíblia debaixo do braço? O que tem de gente possesso de Satanás que levanta a mão e canta? Você sabe por quê? Você sabe como é que nós definimos possessão? Babar, rolar, subir nas paredes, jogar cadeira para tudo quanto é lugar. Nossa, aquele ali está possesso. Minha filha, aquilo ali, meu filho, já é uma legião. Possessões malignas não é somente as pessoas caindo e babando pelo chão. Não é somente pessoas que sobem em parede e falam com vozes distorcidas. Possessão é quando nós entregamos a nossa vontade a um espírito maligno. Possessão é quando nós entregamos a nossa vontade a um espírito maligno. Saul, quando ele foi escolhido por Deus, ele era um homem bom. Foi o próprio Deus que escolheu Saul. Você vê o chamamento de Saul, é a coisa mais linda, Deus falando. Um homem humilde, com o coração totalmente quebrantado em Deus.
Mas o poder, a riqueza, a autoridade foi subindo de tal maneira a sua cabeça que ele parou de obedecer os mandamentos do Senhor. Ele rendeu a sua vontade pelas coisas da carne, pela autoridade, pelo poder, pelo sucesso a espíritos malignos. A ponto de ter que Davi com a sua harpa e tocar para que os demônios fossem retirados. E estava Saul babando em algum lugar? Estava. Quando Judas, discípulo de Jesus, o tesoureiro do Senhor, quando ele entregou a sua vontade, que era dinheiro, não é à toa que o Senhor diz que o Deus deste século é quem? Mamon. Ah, meu Deus, este demônio. Um Deus. Quando Judas entregou a sua vontade por dinheiro a uma ideia de Satanás, a Bíblia disse que no mesmo tempo Satanás desceu nele. Você viu Judas falando com voz distorcida, babando? Não. Tem pessoas, as igrejas estão lotadas de crentes endemoniados, porque estão cedendo à sua vontade, a espíritos malignos. Como que eu cedo a minha vontade a espíritos malignos? Uma ideia. Satanás te apresenta uma ideia. Faça, coma, beba, vá, fique, entre, sai. Quando nós rendemos a nossa vontade a essa ideia, nós nos tornamos marionetes na mão de Satanás. Nós passamos a estar possessos pelas influências desses malignos, nos conduzindo a cumprir as vontades da nossa carne. Mas por outro lado, igreja, nós temos o Espírito Santo, aleluia, que tem a influência, que tem o poder, que foi mandado com a influência de nos ensinar, de nos liderar, de nos transformar de acordo com o manual, com a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é um com o Pai, com o Filho, e ele não faz nada contra a vontade do Pai, ou contrário à sua palavra. Então, quando nós nos submetemos a esta influência, quando nós nos submetemos à sua liderança, nós somos capazes de resistir às influências malignas, que ao contrário do espírito imundo, o Espírito Santo, ele transmite a verdadeira sabedoria ao crente. 1 Coríntios 2,7 diz o quê? Que o Espírito Santo nos capacita a receber e a entender. Que ele nos faz compreender a sabedoria secreta e oculta de Deus. Verso 10, somente o Espírito Santo de Deus, igreja, pode revelar a verdade espiritual, porque somente o seu Espírito conhece o que a palavra diz? As coisas profundas em Deus. Meu Pai, aleluia. Como então nós podemos nos permitir sermos influenciados pelo Espírito Santo? Nós dizemos das influências malignas, como ele usa. Como? Já estou terminando. Primeiro é permaneça na palavra de Deus. O que isso quer dizer? Igreja, tudo. Mas tudo que vier a você por estímulos visuais, auditivos, passe-o pelo filtro da palavra. Por mais inocente que pareça,
Se a palavra não confirma, descarte, porque é uma armadilha de Satanás. Segundo a influência dele, é você ser transformado agora por esta palavra que na qual você está filtrando. Igreja, ouvir a palavra, igual você está ouvindo aqui hoje, e não praticar, é a maior prática da autossabotagem. Você está se autossabotando. Não é somente Satanás que está te enganando, você mesmo está te enganando. Ouvir e não praticar é uma autossabotagem. Terceiro, permita que o Espírito Santo o guie na palavra. Você viu que em nenhum momento a gente desviou da palavra? Permanecer na palavra, ser transformado pela palavra e ser guiado nela. Porque tem alguém que habita dentro de você. Vigia a tua casa. Mantenha a casa do teu coração limpo. Estudando a palavra, jejuando, orando, buscando a Deus. Nós precisamos nascer de novo e sermos batizados no Espírito Santo. É interessante, igreja, que quando a igreja primitiva de Atos, ela nasceu, a mensagem urgente antes do povo, e ele disse, permanecei. Olha que interessante. Porque você recebe a mensagem, você se converte ou não é? Você se converte, você já quer ir. Mas a palavra diz assim, que eles se converteram e ele falou, permaneça. Até que do alto, vocês sejam revestidos com poder. Por isso que já está cheio de crentes sendo bombardeado, porque eles querem ir, mas não estão permanecendo para primeiro serem cheios. A mensagem urgente para eles foram isso. Para que eles esperassem. Pelo poder que viria do alto. Pelo poder. Igreja, à medida que a vinda do Senhor se aproxima, a propaganda de Satanás também se aproxima. Mas em Cristo, pelo Espírito, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Busque renovo. Busque o avivamento. Busque a salvação. E assim nós estaremos preparados e munidos para as nossas guerras espirituais. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você. E envie essa mensagem, igreja, para todos aqueles que você acha que deveria ouvir. Não se conformeis com este mundo. Você é separado. Então caminhe como um separado. Quando as pessoas olham para a sua vida, eles podem distinguir que você não faz parte do mundo. Quando as pessoas olham para você, eles podem distinguir que você é separado do mundo. Medite, que o Senhor te visite esta semana, que o Senhor fale com você em sonhos, em mensagens. Você precisa ser diferente. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade diante da tua presença. Senhor, nós queremos viver para ti e por ti. Ajuda-nos, ó Deus, a limpar, ó Pai querido, os altares do nosso coração. Nos ajude, ó Deus querido, a fazer a tua vontade e negar a vontade da nossa carne. Senhor, nos ajude a ser separados em ti, a viver uma vida reta diante da tua presença. Espírito Santo, que neste momento o Senhor visite todo lar. Todo lar, ó Deus, que nos assiste neste momento seja visitado pela tua presença. Que toda cegueira espiritual, ó Deus querido, que toda influência do maligno seja descoberto agora.
Traga sobre nós o espírito de entendimento da verdade. Limpa, ó Deus querido, a casa do nosso altar, para que o Senhor venha, Deus querido, habitar em nós. Senhor, não há nada que nós desejamos mais do que a Tua presença. Não há nada, ó Deus querido, que desejamos mais viver para Ti, Senhor. Senhor, porque nós sabemos que estamos aqui de passagem, mas a nossa morada final é o Senhor. Não nos deixe trocar o eterno pelo temporal. Não nos deixe, ó Deus querido, nos apaixonar por essa terra, porque o nosso lugar está guardado em Ti. Senhor, abre a mente da Tua igreja. Abre, ó Deus querido, a mente do Teu povo, para que o Teu povo, ó Deus querido, possa viver uma nova realidade. Senhor, que haja conversão genuína em nossos corações. Que nós venhamos buscar as coisas que vêm do alto, que nós venhamos a ter prazer em Te louvar, em Te adorar, a ter uma vida totalmente entregue ao Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua verdade que nos liberta. Obrigada por deixar em nós o Teu Espírito que nos guia, que nos ensina, que nos consola, Senhor, e que nos transforma. Senhor, nós Te agradecemos pela realidade da Tua palavra, nós Te agradecemos pela verdade que vem do trono do Senhor, e nós Te amamos, e nós Te amamos, e nós Te amamos. Amém? Que o Senhor te abençoe, igreja, que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus,